Vamos mudar de assunto pra gente falar de Cruzeiro, porque não é Copa do Brasil, mas parece, né? Carinha de jogo de volta. Cruzeiro vai pegar o Internacional de novo amanhã no Mineirão. Jogo adiado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo foi adiado por conta das tragédias provocadas pelas chuvas em Porto Alegre lá em maio. Vamos agora pra Toca da Raposa com Giovana Pires, porque a torcida não gostou do desempenho lá no Beira-Rio, né? Será que agora vai ser diferente? O Seabra vai mexer? Matheus Pereira tá de volta, né, Giovana? Boa tarde. E Maurício, Cruzeiro vai ter uma nova oportunidade. É difícil isso na vida, viu? Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. E para essa nova oportunidade, o Cruzeiro tem um retorno do Matheus Pereira, camisa 10 da equipe, cumpriu suspensão na última rodada, depois do 3º cartão amarelo, então retorna a equipe para essa partida de amanhã. Apesar disso, 2 jogadores desfalcam o Cruzeiro pelo acúmulo de cartões. O lateral direito William fica de fora dessa partida, assim como o volante Lucas Romero. Os 2 desfalcam então o Cruzeiro para esse jogo. O técnico Fernando Seabra fecha a preparação da equipe agora à tarde, aqui na Toca da Raposa 2. O treinador, então, busca o retorno das vitórias. A última vez que o Cruzeiro venceu nesse Campeonato Brasileiro já tem mais de um mês, tem um mês, na verdade. Foi contra o Botafogo no fim de julho, aquela vitória expressiva do Cruzeiro por 3-0, jogando lá no Rio de Janeiro. Desde então, foram 4 jogos, sendo 2 empates e 2 derrotas. A última derrota para o Internacional no domingo, justamente aquela partida. Antes de devolver para você, destacar que mais de 40 mil torcedores são esperados no Mineirão para essa partida de amanhã, às 7h30 da noite. Torcida empolgada pela Sul-Americana, mas um pouco na bronca com a equipe pelo desempenho no Brasileirão. Maurício. Mas vai ter essa nova oportunidade. Giovana, muito obrigado pelas informações. Meu povo, ontem Vasco Atlético... Já colar também as definições que envolvem os confrontos de Cruzeiro e Libertad, 19 de setembro, ida... lá no Paraguai, né, em Assunção. Defensores del Chaco. Exatamente, tradicional Defensores del A Chaco. torcida A última vez enche... que estive lá foi no Jogo do América, o Toledinho estava lá também. A torcida o América deles não passou enche contra o muito Guarani. Defensores, não. E dia 26 a volta. Que você conversou com o guarda sobre o Bafu. Lá mesmo. E aí, Hugão? E a volta, quinta-feira, no Mineirão, né? E eu acho que o Rodrigo da Comembol vai ter que falar comigo para eu ir lá sentar de novo, filho. Porque o último jogo, eu vou falar uma coisa para vocês, é uma sensação diferente quando você vê o jogo da beirada do campo ali, porque você percebe a velocidade do jogo, você entende melhor como é que é a comunicação entre os jogadores, você dá uma observada, porque às vezes você tá lá de cima lá do campo, você vê o jogo numa velocidade, de perto de campo você vê com uma outra velocidade, uma outra perspectiva. Esse Cruzeiro e Libertad, eu tenho grandes expectativas em relação a esse jogo, principalmente porque, aí eu tenho que falar, o Cruzeiro, ele tem que chamar a responsabilidade do favoritismo para esse jogo. Não é uma falta de respeito com o Libertad, não. É o Cruzeiro entender a representatividade dele na América do Sul e o peso que foi passar pelo Boca Juniors, que é outro gigante da América do Sul também. Então o Cruzeiro tem que se impor sobre esse jogo para a gente poder passar com uma certa tranquilidade pelo Libertad. Com muito respeito, que isso fique claro. Ó, Fernando Seabra. Sai fora. Porque a gente vai escutar o técnico Celeste falando sobre um detalhe que tem repercutido nas redes sociais. O Cruzeiro, talvez na melhor fase na temporada, vinha utilizando o Matheus Pereira como falso 9. E agora, desde que chegou o Caio Jorge, o Dineno está recuperado, vem utilizando mais a figura do centroavante, uma referência no ataque, Hugão. A gente vai ouvir então o Seabra falando justamente sobre a utilização de um centroavante. Aí você comenta sobre esse assunto. Olha, eu acho que é importante a gente considerar a possibilidade de usar um centroavante para ter uma referência, principalmente quando a gente está jogando fora de casa e está sendo pressionado. Se você lembrar o jogo contra o Palmeiras, no primeiro tempo nós sofremos por não ter uma referência, né? Tivemos que colocar um centroavante no intervalo e isso nos permitiu quebrar um pouco mais de pressão. Temos tido uma produção ofensiva abaixo do que nós pretendemos ter de forma geral. O centroavante nos ajuda a ter uma presença diária mais importante nos movimentos de ataque à área. Observando o jogo entre Cruzeiro e Boca, e aí um determinado momento onde o Matheus Pereira foi mais produtivo foi quando ele recuou um pouco e encaixou quando estava o Matheus Henrique mais recuado e acho que o Wallace já tinha sido substituído, talvez, se eu não me engano. Mas, enfim, se eu estou confundindo os jogadores, vocês me desculpem. Mas o que eu quero colocar aqui em destaque era que o Matheus Pereira recuou um pouco mais. E mesmo fazendo essa função do falso 9, o Matheus Pereira ele voltava um pouco antes da linha do meio-campo,
naquele setor onde começa a transição e a criação de jogada. E a gente não tinha uma referência específica dentro do campo, mesmo tendo o Rafa Silva, como seria aquele centroavante, mas mais funcionando como um segundo atacante. Então era o Arthur Gomes e o Rafa Silva, com o Barrial, às vezes, funcionando ali, encaixando no meio-campo para ajudar a desafogar o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira fazendo e flutuando mais nessa parte do meio-campo aqui, recuando, encaixando entre os volantes e trabalhando mais nessa função aqui de criação do meio-campo. Ele não era especificamente aquele falso 9 que ficava muito dentro da área e que só trabalhava naquele setor de ataque. Talvez seja esse o problema. O meio-campo se congestiona, marca-se muito o Matheus Pereira e some o jogo do Cruzeiro. Gão, você tem problema, de repente, você ser dependente do jogador? Não, problema nenhum de ser dependente do jogador. Até porque, se você tiver um jogador que vai resolver toda a sua vida, como foi aquele Alex 2003, e que fique claro que eu não estou comparando o Matheus Pereira com o Alex, porque não há comparação em relação a isso, evidentemente que você vai ter, de repente, seu time funcionando em função do jogador, mas trabalhando bem para que isso aconteça. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é encontrar o melhor mecanismo para que o Matheus Pereira possa encontrar o seu bom futebol. Apenas para deixar claro, Lauro, eu não estou pedindo em momento nenhum a cabeça do Fernando Seabra aqui, mas acho que ele deve ser duramente cobrado, assim como os jogadores. Porque não é só queda de rendimento em campo, não. É também o pensamento do treinador junto com aquilo que os jogadores rendem em campo. Então vamos pensar nisso. O sucesso do Seabra é o sucesso do Cruzeiro. Então eu não estou torcendo contra o Seabra, eu estou torcendo para que ele encontre o melhor mecanismo para o Cruzeiro voltar ao seu bom futebol. Porque foi com ele que o Cruzeiro fez aquela campanha vitoriosa do primeiro turno agora, mantendo inclusive 100% de aproveitamento dentro de casa. E agora, trazendo um detalhe importante para você sobre o Cruzeiro. O Gão tinha falado sobre isso no primeiro bloco, a queda de rendimento que o time vem tendo na tela agora. O nosso desempenho coletivo e individual foi muito abaixo. Seabra, para melhorar tem mesmo que reconhecer que desse jeito aí não tá dando certo. O time sequer oferece perigo aos adversários, por isso no Brasileiro as coisas andam de mal a pior. São 4 jogos seguidos sem vencer na Série A. 1 mês sem sair como vencedor no torneio. A última vitória foi contra o Botafogo, por 3-0, no dia 27 de julho. De lá para cá foram 2 derrotas e 2 empates. Eu acho que o crucial é o nosso desempenho em relação à competitividade e desempenho técnico, tático individual. Estamos jogando com equipes que estão tendo muito tempo além do nosso para jogar a mesma partida. Então o Vitória jogou sábado contra o Bahia e 9 dias depois enfrentou a gente na segunda-feira, certo? O Inter jogou o último jogo no sábado passado e jogou 8 dias depois. E nós estamos jogando jogos no meio da semana, com tudo que um jogo de meio de semana exige. O que alivia um pouco toda essa pressão é que o time eliminou o Boca Juniors e está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. A missão agora é manter a boa fase do torneio internacional no Brasileiro, já que o time é o 7º colocado e está fora do grupo que vai à Libertadores do ano que vem. A gente sempre fala para os jogadores e trabalha os jogos para jogar fora de casa igual dentro de casa. Então nós temos procurado, em função daquilo que os jogadores têm apresentado ao longo do tempo, fazer essa gestão de oportunidade, claro, diante do mérito, e isso também é um processo fluxo, é um processo dinâmico, tá certo? E vamos continuar agindo dessa forma, avaliando as entradas e fazendo os ajustes que precisamos fazer. Encostar nessa galera aqui, né, Gão? Desafio para você, comentar em 30 segundos. É fácil. Eu entendo queda de rendimento e até mesmo queda de rendimento individual também. Mas também se abre. As mesmas peças que a gente sabe que não vão resolver sendo escolhidas, vai ficar difícil. Você tem o Japa, que foi bem ano passado, você tem o Dorival, você trabalhou com esses meninos na base, tem o Josef, que está indo bem no Brasileiro Sub-20, mas não, você escolhe Ramiro, respeita o Lucas Silva, ainda assim o Lucas Silva não é a solução dos problemas, principalmente no setor do meio-campo do Cruzeiro. Não dá. Tá aí, o Gão eficiente nos comentários. Aí, Barroca, não. Diretamente para você e também para o Gão, o campeonato feminino aí, né? Um lance, um possível pênalti. Possível não, né, Gão? Foi um pisão dentro da grande área, né? Deixa a Nadine falar, daqui a pouco eu falo de outro lance também, que talvez a gente não tenha a imagem. Esse a gente precisa perceber que a jogadora do Palmeiras lá abre mão de jogar para ir no corpo da sua adversária, por mais que seja ali próxima da goleira, a gente não sabe se a atacante iria chegar antes ou não, mas o fato da defensora
abrir mão de jogar a bola, ó, nesse momento a gente percebe claramente que ela vai no corpo da sua adversária. Isso não é proteger a bola, e sim impedir que a adversária possa disputar essa bola, porque a bola ainda está em disputa. Para mim, o pênalti deveria ter sido marcado. Associado a esse também, não é nenhuma condição de opinião também, no segundo tempo, o Cruzeiro também reclama de um lance com justiça demais da conta, que tem um pisão dentro da área em cima de uma jogadora do Cruzeiro, que seriam 2 pênaltis a serem marcados, e esse segundo que eu tô falando, 4 ou 5 minutos para o VAR analisar e falar que não teve absolutamente nada. Um pisão claro que está nas minhas redes sociais, está aí nas redes sociais para todo mundo ver. Então, associado a esse que a Nadine avaliou e o outro, que não é uma condição nem de opinião, porque é um pisão claro dentro da área, 2 pênaltis que prejudicam o Cruzeiro e que vamos amanhã para um jogo contra o Palmeiras, no segundo jogo do mata-mata, prejudicados por esse placar e também pela arbitragem e pelo VAR. Temos também lances do América, Nadine. 2